falar então sobre fratura do processo coronoide, quando e como operar. Em primeiro lugar, é importante a gente relembrar alguns aspectos da anatomia do coronoide. Quando a gente olha o processo coronoide por uma via, por um plano frontal, a gente nota que o coronoide ele é o responsável pelo batente, pelo suporte medial da articulação. Então, as forças em varo da articulação são suportadas pelo coronoide. E, além disso, ele é um ponto no seu tubérculo sublime, que fica na base, na extremidade medial dele, se insere a banda anterior do ligamento colateral medial, que é o mais importante do complexo medial. Quando a gente olha num plano lateral, o que a gente vê é que ele forma a parede anterior da fossa sigmoide, e aí, portanto, ele tem um papel fundamental no suporte de força contra as forças de posteriorização da una. E, além disso, ele é o ponto de inserção da cápsula anterior, que se insere 6 milímetros distal ao seu ápice. Para a definição do tratamento, classicamente, a maioria dos senhores deve conhecer a classificação de Regan-Murray. É uma classificação baseada principalmente na morfologia da fratura. Então, em geral, se avalia uma radiografia em perfil, então a gente vai olhar na visão lateral, e a fratura do ápice seria a fratura do tipo 1, que geralmente a gente vai ter lesão ligamentar associada, vai encontrar na lesão do tipo tríade terrível. A gente tem no tipo 2 uma fratura, uma fratura que pega 50% da área do coronoide, que seria o limite para um cotovelo estável. E aqui a gente vê, passando uma linha na diáfise, ela pega até metade da altura do coronoide, e no tipo 3 você pega mais do que metade da altura. Em 2003, o Driscoll sugeriu uma classificação diferente, que se baseia não só na morfologia, mas também no ponto em que esta fratura acomete no plano axial e no tipo de lesão associada. Então, no tipo 1, a gente teria a lesão do ápice, a fratura do ápice, que geralmente é uma fratura transversa, que a gente vai encontrar nas lesões do tipo tríade terrível. No tipo 2, a gente tem o acometimento da faceta anteromedial, que geralmente a gente vai encontrar nos traumas com estresse em varo. E o tipo 3, a fratura da base, que geralmente é encontrada nas fraturas luxações do olecranon. Então, na fratura do tipo 1, que é a fratura transversa do ápice, geralmente vai ocorrer nesse tipo de luxação, que é o mecanismo de luxação posterolateral em valgo, que é o mais comum, é o que a gente encontra na maioria dos casos no dia a dia. Esse tipo de fratura ela é associada, então, à fratura do ápice, pegando, em geral, de forma transversa, e geralmente você vai ter a lesão do ligamento colateral lateral ulnar e fratura da cabeça do rádio. E é interessante que essa fratura, geralmente, ela é coplanar em relação à fratura do coronoide e a cabeça do rádio. Esse é um estudo que avaliou tomografia com reconstrução 3D, e eles viram que, em geral, a cabeça do rádio fratura no mesmo nível da fratura do coronoide. No tipo 2, a gente tem a fratura anteromedial, como eu disse, associada principalmente à instabilidade posteromedial em varo. E aí, geralmente, a gente vai ter a avulsão do ligamento colateral lateral. E é interessante de notar que a cabeça do rádio, nesse caso, geralmente ela está íntegra. Tá? Então, quando a gente olha para uma fratura do coronoide e vê a cabeça do rádio íntegra, é uma dica para a gente notar que esta lesão provavelmente se deve a um trauma em varo. E aqui a gente vê uma tomografia mostrando o estresse em varo e a cabeça do rádio íntegra. E na fratura do tipo 3, em geral, ela vai estar associada à fratura luxação, do olecranon, que pode ser posterior, e aí, nesse caso, geralmente vai estar associada à fratura da cabeça do rádio e uma luxação posterior. Ou a gente tem também a fratura da base associada à fratura transolecraniana anterior. E aí, geralmente, você vai ter a cabeça do rádio e o colateral lateral íntegros. E aí, quanto ao tratamento, sempre a primeira dúvida que aparece podemos tratar de forma não cirúrgica uma fratura do coronoide? As fraturas mais comuns, que são as fraturas associadas à tríade terrível, a gente sabe que, na maioria das vezes, o tratamento é cirúrgico, mas, em algumas situações, a gente pode pensar no tratamento conservador. Esse estudo, realizado em 2014, por um grupo do Canadá, avaliou retrospectivamente 12 pacientes que tinham
uma fratura do tipo tríade terrível, e eles notaram que, se a redução do cotovelo fosse concêntrica, a fratura da cabeça do rádio não tivesse bloqueio da pronospinação, a fratura do coronoide for pequena, ou seja, até uma tipo 2 do tipo Rigor Morton, pegando no máximo metade da altura do coronoide, e a amplitude de movimento do cotovelo estiver estável até 30 graus, nos primeiros 10 dias, ou seja, um paciente que já está realizando amplitude livre até 30 graus com o cotovelo estável, eles tiveram 100% de cotovelos estáveis no segmento, de 12 pacientes com uma função satisfatória. Então, assim, é possível o tratamento conservador de uma fratura do tipo tríade terrível, mas deve ser em casos selecionados. Então, assim, de forma geral, o tratamento não cirúrgico ele é exceção. A gente vai usar nessa situação que eu falei para as tríades terríveis e para aquelas fraturas do tipo 2 associado ao trauma em varo, quando ela existe muito pouco desvio, um fragmento muito pequeno. Na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. Então, na fratura do ápice, que seria do tipo 1, associada à tríade terrível, em geral, a gente vai fazer a via lateral, que ela é suficiente para você tratar a maioria dos casos, mesmo com a lesão ligamentar, e a sequência, geralmente, é de profundo para superficial. Então, você vai primeiro fazer a fixação do coronoide, depois vai fazer a fixação da cabeça do rádio e, por último, a reinserção ligamentar do colateral lateral. A técnica mais estável e a que já demonstrada em estudos como superior é a reinserção transóssea do coronoide. Parafuso para esse tipo de fratura não funciona, o fragmento é muito pequeno. Então, a gente sempre deve buscar uma reinserção ligamentar. E, eventualmente, quando a articulação está estável, você reparando a cabeça do rádio e reinserindo o ligamento, você considera que a articulação esteja estável, você pode considerar não fixar o coronoide, mas isso é exceção. Então, isso aqui é um exemplo de um caso habitual, que a gente faz uma via lateral, um pouco anterior à via clássica de Cocker, né, que a gente pode chamar de abordagem da coluna, descrita por Murray. Você desinsere a massa lateral muscular, braquiorradial, e você tem um acesso anterolateral ao coronoide. A gente consegue notar que você vê o fragmento do coronoide mais medialmente e a fratura da cabeça do rádio no mesmo nível. E aí o tipo de fixação que a gente utiliza é esse aqui. Existe um estudo interessante publicado no JBJS de 2011 que descreve bem a técnica. Ele chama de suturilaço, a gente pode chamar de ponto transósseo. Você laça o fragmento, passa um furo na una e amarra na cortical oposta do tipo pull-out. Isso pode ser feito com endobottom também, para quem tem à disposição. Mas eles mostraram esse estudo que, comparado com âncora e com parafuso, esse tipo de fixação foi muito superior. Então, aqui um exemplo de uma fratura fixada. O desenho do furo transósseo é mais ou menos esse que está em verde aqui. A fratura da cabeça do rádio fixada com parafuso e o coronoide reinserido. A fixação com âncora é possível, mas, como eu já citei, ela é biomecanicamente inferior. A vantagem é que ela é mais fácil, né? O acesso é muito mais fácil para a colocação da âncora. Na fratura do tipo 2, aí a gente vai começar com a via medial. Tá? E o princípio é começar fixando o coronoide. Né? E isso pode ser feito tanto com placa, principalmente naquelas fraturas grandes, em que você tem o componente de cisalhamento, você vai usar uma placa de suporte, ou, eventualmente, parafuso, se o fragmento não for tão grande. E aí, após a fixação do coronoide, a gente avalia a estabilidade do cotovelo. Se instável, aí você parte para o lado lateral, faz uma via lateral e reinsere o colateral lateral. Medialmente, a gente tem algumas opções de via. Eu costumo usar essa via, que seria o número 2 aqui, que é a split entre a cabeça do flexor ulnar do carpo. Você abre o leito do nervo ulnar, transpõe ele anteriormente e abre entre as duas cabeças do flexor ulnar. Quando o fragmento é muito grande, a opção é fazer a osteotomia do epicôndilo medial. A gente começa fazendo um orifício para depois reinserir mais facilmente. Você faz a osteotomia e depois a capsulotomia. Aqui é um exemplo de um caso fixado utilizando a osteotomia do epicôndilo medial. Vocês vejam que o acesso é muito bom. O fragmento era grande nesse caso e foi possível fazer uma fixação bem adequada. E a gente vê aqui uma placa anticisalhante, uma placa de suporte,
E aí o parafuso, vocês notem o parafuso no epicôndilo medial após a fixação. É possível também a gente desinserir parcialmente os flexores, aqui uma reinserção com âncoras e a fixação com a placa. A gente tem situações como essa também, que a gente utiliza, aqui vocês notem, uma placa de mini fragmentos de 2,7 milímetros, com âncoras fixando depois o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial. E para finalizar, vou mostrar aqui alguns casos da fratura do tipo 3. Então, na fratura associada à fratura da luxação posterior, a gente, como eu já citei, em geral vai ter a fratura da cabeça do rádio e a lesão ligamentar. E por isso é importante tratar todas as lesões. Esse é um exemplo, uma placa de olecra no posterior, placa bloqueada, onde é fixado o fragmento do coronoide e a cabeça do rádio, juntamente com a reinserção ligamentar lateral com âncora. Então, essa é uma lesão que deve-se ter atenção, porque se você faz só a fixação da una, você pode ter situações onde esse cotovelo luxa posteriormente. Eu já vi acontecer, inclusive, de luxar na tala, no pós-operatório recente. E já nas fraturas do tipo 3, com luxação anterior, transolecrana anterior, em geral, a gente não vai ter fratura da cabeça do rádio, não tem lesão ligamentar, mas você tem uma cominuição, uma impacção articular importante. Nesse caso, o que se faz é a fixação do olecrano, né, com a placa bloqueada, tentando refazer a superfície articular. No pós-operatório, em geral, a gente deixa uma imobilização com tala gessada por 1 a 2 semanas, isso não causa um prejuízo em termos de amplitude de médio e longo prazo. É importante ter cuidado com o estresse em varo, então, no momento em que o paciente faz abdução, a tendência é forçar o reparo ligamentar lateral. O ganho de amplitude de movimento ativa e autoassistida logo que possível, então você orienta o paciente a começar a mobilizar o cotovelo logo que possível, e as órteses estáticas ou dinâmicas são interessantes quando disponíveis. Em resumo, separar o tipo de fratura, lembrar dos 3 padrões, fratura do ápice, a fratura anteromedial associada ao estresse em varo e a fratura da base. Avaliar as lesões associadas para fazer o diagnóstico correto da fratura do coronoide. Nas fraturas do ápice, via lateral com ponto transósseo é o que resolve a maior parte dos casos. Na fratura do tipo 2, anteromedial, a via medial, ela é suficiente e a fixação pode ser feita com parafuso ou placa. E na fratura do tipo 3 da base, em geral, uma via posterior, fixação com placa e parafuso. Obrigado.